Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teoses, nesse domingo, segundo domingo da Páscoa. Viva de Coriezo, per cor Marie, nesse dia 11 de abril de 2021. O 11 de abril aqui, ele é marcado com a nossa festa da Divina Misericórdia. Hoje também é conhecido como Domingo da Misericórdia. Depois do Domingo da Páscoa, o São João Paulo II instituiu para a Igreja toda o Dia da Misericórdia, segundo Santa Faustina Kowalska. E esse Domingo da Misericórdia, ele tem aí o nosso protagonista chave, que é São Tomé. Sempre nós aqui meditamos o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19 a 21. Mas quando nós não chegamos a São Tomé, eu queria meditar com vocês algumas características aqui muito interessantes desse Evangelho de João no capítulo 20, versículo 19 a 31. Jesus diz assim o Evangelho: ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Eu estava meditando aqui Santo Afonso Maria de Ligório, e Santo Afonso Maria de Ligório cita aqui uma passagem de São Tomás de Aquino falando do sentido místico das portas fechadas. Geralmente eu já ouvi muitos pregadores dizendo que nós temos que abrir as portas porque Jesus entrou e as portas estavam fechadas, estavam com medo. Nós não temos que ter medo, temos que abrir a porta para Jesus para que ele possa entrar. Mas o sentido aqui, ele é totalmente diferente. São Tomás de Aquino diz que exatamente o que o Senhor quis dar a entender quando na aparição aos apóstolos entrou 2 vezes, como narra o Evangelho, estando fechadas as portas, cum fores essent clausue. Em sentido místico, diz São Tomás de Aquino, devemos aprender disso que Jesus Cristo não entra em nossas almas enquanto não tivermos fechado as portas do sentido. Enquanto nós não fecharmos as portas do sentido, de pararmos de querermos ser curiosos com o nosso sentido, com a nossa visão, com o nosso ouvido, com o nosso sentimento, o Senhor nunca vai entrar na nossa vida. Fechar os sentidos para aquilo que não é Deus. O Senhor, ele entra com as portas fechadas, ele diz: a paz esteja convosco. O Senhor é o único que pode dar a paz. A paz, dizia Santo Agostinho, é a harmonia na ordem. Nós procuramos uma paz. Nós procuramos descansar na ordem. E quantas vezes nós procuramos a paz com nossos sentidos em coisas que não é Deus e nós ficamos cada vez mais perturbados? Quantas vezes, meu Deus do céu, você liga aqui a televisão, você liga a internet, você liga o Facebook, Instagram. Esse tempo que eu fiquei sem o Instagram, eu fiquei numa paz. Fechei as portas do sentido. Fechar as portas do sentido, no sentido mesmo literal da coisa, para que Cristo possa entrar no nosso coração, na nossa vida, fechar mesmo. Pax vobis. A paz está quando nós fechamos as portas do sentido para o mundo. Estando as portas fechadas por medo dos judeus, por medo de morrer, por medo de perder a vida nesse mundo, por medo de jogar fora tudo aquilo que nós aprendemos do Senhor, o Senhor então entra no meio, se coloca no meio deles e diz: a paz, pax vobis, a paz esteja convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, de fato, só em Jesus nós encontramos essa paz. Só em Jesus nós encontramos tudo aquilo que nós desejamos. O que você deseja, o que nós desejamos, nós encontramos em Jesus. E nós encontramos Jesus quando nós fechamos as portas. E é interessante
que aí então a segunda parte do evangelho é a parte de Tomé. Tomé não estava nesse momento e Tomé disse: olha, se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois o Senhor se coloca no meio deles de novo. Mas por que Tomé falou isso? Porque Tomé quer ver. Tomé queria ver Jesus. Mas Tomé queria ver Jesus com as portas arreganhadas para o mundo. Tomé queria ver com as portas arreganhadas. Você percebe que Tomé não estava, porque Tomé estava fora da casa. Tomé estava fora. Tomé estava no mundo. Tomé estava com as portas abertas. Jesus chega, se coloca no meio com as portas fechadas. Tomé queria, na realidade, ver o Senhor, mas ele não tinha entendido que ele tinha que estar com as portas fechadas. E aí vem novamente, 8 dias depois, versículo 26, entrando os discípulos novamente em casa, e Tomé estava no meio deles, e estando fechadas as portas, entrou Jesus e disse: Pax vobis. Novamente as portas fechadas. Então o Senhor diz aqui: põe a mão, põe o dedo e olha nas minhas mãos, estenda a tua mão e coloca do meu lado. Não sejas incrédulo, mas fiel. E aí então Tomé diz: meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Só vamos conseguir dizer meu Senhor e meu Deus quando nós estivermos com as portas fechadas. Eu só vou conseguir dizer meu Senhor e meu Deus quando eu fechar as portas do mundo. Eu só vou ser fiel quando eu disser para mim mesmo que só em Deus eu encontro tudo aquilo que eu procuro. Enquanto eu estiver com as portas arreganhadas, enquanto eu estiver com os meus sentidos arreganhados, enquanto eu estiver com tudo arreganhado, aberto, eu não vou conseguir ver nada. E aí eu vou dizer como Tomé: se eu não ver, se eu não tocar. E nessa parte é muito interessante, porque nessa parte eu sinto uma inveja de Tomé, né? Eu sinto uma inveja de Tomé danada, porque Tomé, ele colocou a mão no lado, né? Ele tocou, ele colocou. Tem a imagem tão forte de Tomé que eu gosto tanto, né? Daquela imagem aonde Tomé toca, né? Tomé coloca o dedo dentro ali da ferida, dentro da chaga aberta de Cristo, né? Uma imagem muito forte, mas que inveja, né? Tocar o lado de Jesus, tocar o lado aberto, que inveja. Colocar a mão ali dentro. Nós também vamos fazer isso. Eu não sou São Tomé. Bem-aventurados são aqueles que creem sem ter visto, né? Para que crendo tenhais a vida eterna. Bem-aventurado é você, sou eu, que a gente não viu nada. Só temos alguns sinais. Bem-aventurados somos nós, porque nós acreditamos sem ter visto. Um dia também nós não vamos simplesmente tocar o lado aberto, mas vamos ter Jesus para nós, como o nosso maior bem, como o nosso maior tesouro, Jesus. Eu quero fechar as portas da minha vida, do meu coração, de tudo, para tudo aquilo que não é teu, para encontrar a verdadeira paz, para te tocar aqui já na terra. Pela intercessão de São Chabel de Mangluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Teresinha do Menino Jesus, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém.